Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel e falando ainda novamente do nosso módulo 3 de teologia, falando acerca do tema heresiologia, iremos falar de uma seita bastante conhecida que se chama Adventismo, né? Lendo aqui o tópico que fala sobre Adventismo, diz o seguinte: a palavra Adventismo vem do latim adventus, que corresponde ao termo do grego parousia, ou vinda. O Novo Testamento usa também o vocabulário epifania para indicar ambos esses adventos. Quanto ao primeiro, veja 2 Timóteo 1,10. Quanto ao segundo, 1 Timóteo 6,14. Adventismo é também o nome das seitas religiosas que se originaram com o movimento do Advento, resultante dos ensinos de William Miller, que viveu por volta de 1782 a 1849. William Miller era pastor batista na cidade de New York. Miller é levado muito a sério as passagens proféticas e apocalípticas da Bíblia, e através da manipulação dos dados que aparecem no livro de Daniel, ele concluiu que o segundo advento de Cristo ocorreria em 1843 ou 1844, e passou a fazer muitas conferências, começando em Dresden, New York. Anunciou uma condenação iminente, um grande número de pessoas converteu-se. Assim, uma nova seita nasceu. O espírito geral de temor provocou excesso. As pessoas venderam suas próprias propriedades e muitos abandonaram as atividades normais da vida. Periódicas passaram a ser publicadas e alertando o mundo, a saber, clamor de meia-noite, sinais dos tempos e trombetas do alarme. Ele profetizou com confiança a volta iminente de Cristo e estabeleceu o período entre 1843 e 1844 como tempo para o advento. O movimento espalhou-se rapidamente entre as igrejas do nordeste dos Estados Unidos. Quando o retorno esperado não ocorreu de conformidade com a predição original de Miller, uma reinterpretação das escrituras fixou 22 de outubro de 1844 como a data correta. Os fiéis reuniram-se nas suas congregações locais no dia marcado, adorando e esperando. A grande decepção que veio após o fracasso da profecia levou muitos a abandonarem o movimento e voltar discretamente para as igrejas das quais nunca tinham se desligado de modo oficial. Mas a nova seita já estava firmemente estabelecida. O próprio Miller reconheceu seu erro e deixou o movimento, descartando quaisquer tentativas futuras para redimi-lo. Uma série de novos sinais, visões e profecias, no entanto, alimentou os espíritos desanimados daqueles que se abriam a mão das suas esperanças adventistas. Já no próprio dia seguinte, a grande decepção, Hiram Edson, um líder adventista, teve uma visão que confirmou a relevância profética da data de 22 de outubro de 1974, mas indicou que marcava um evento celestial e não terrestre em si. Naquele dia, Cristo tinha entrado no Santo dos Santos para começar uma nova fase do seu ministério de redenção. Tal ministério acabou sendo definido na doutrina adventista como juízo investigativo. Cristo entrou no santuário para analisar as ações dos cristãos professos a fim de determinar quais nomes que deviam ser incluídos no livro da vida. Outras revelações subsequentes à grande decepção vieram para Ellen G. Armon, uma jovem discípula de Miller em Portland, Maine. Ela teve rápida aceitação como profetisa, e seus ensinos foram aceitos como autorizados. O movimento que voltava à vida também aceitou o sabatismo e a crença de que a aceitação do sábado era a marca da verdadeira igreja. A observância do sábado e o ministério de Cristo de juízes investigativos, confirmada pela revelação profética da senhora Ellen Armon White, completam os alicerces do adventismo contemporâneo. A maior parte dos grupos adventistas também acreditam no sono da alma e no aniquilamento dos maus. A forte ênfase que deram aos ensinamentos do Velho Testamento também levou a uma preocupação tradicional com a dieta e saúde, né? Dois grupos principais de adventistas representam o movimento hoje, perdão. A Igreja Cristã do Advento e os Adventistas do Sétimo Dia, que são numericamente predominantes.
vieram um pouco entre si quando a sua adesão às doutrinas acima delineadas. Os adventistas do sétimo dia têm sido tradicionalmente identificados como uma seita entre as igrejas cristãs. Tal classificação resulta do argumento de teólogos cristãos de que a autoridade que a igreja confere à as profecias da senhora White compromete o caráter definitivo da revelação bíblica, né? Fazem essa acusação adicional. A doutrina do juízo investigativo compromete a doutrina bíblica da justificação somente pela fé, né? E eleva a uma certeza de salvação que se baseia na perfeita obediência e não na fé. Nos anos recentes, porém, os teólogos adventistas do sétimo dia tendem a considerar as profecias da senhora White sujeitas ao julgamento das escrituras canônicas e têm esposado o entendimento mais evangélico da justificação pela fé. Com o resultado, alguns líderes evangélicos, mas certamente não todos, têm começado a incluir adventistas do sétimo dia dentro dos limites da ortodoxia. Essa divisão de opiniões quanto à posição teológica do movimento é refletida dentro do próprio grupo pelo debate teológico intensivo dessas questões de anos recentes. A Igreja Adventista do Sétimo Dia experimentou um crescimento rápido no período da Segunda Guerra Mundial. Esta igreja, no entanto, ainda tende-se a se manter isolada entre as denominações cristãs, consistentemente mantido a educação das suas crianças sobre os próprios auspícios. O adventista tem sido especialmente conhecido pelos seus ministérios de cuidado com a saúde. Suas preocupações tradicionais com a dieta, incluindo a proibição do café e do chá, e a defesa do vegetarianismo, estão muitas décadas na frente de outros movimentos contemporâneos nessa área, né? A centralidade dos eventos que acompanharam o retorno de Cristo no pré-milenismo, que se tornou tão crítico no desenvolvimento do movimento fundamentalista, e a ênfase contemporânea dada à segunda vinda iminente de Cristo nas igrejas evangélicas em geral, demonstram a contínua relevância do adventismo dentro da tradição cristã. Doutrinas fundamentais. O adventismo defende a aniquilação dos ímpios. Ensina também que a doutrina do sono da alma, isto é, na morte da alma, perde a consciência até o dia do juízo, ou seja, eles acreditam que eles não acreditam no tormento eterno, mas sim que os ímpios eles vão ser aniquilados, destruídos, deixar de existir. E também eles creem no sono da alma, onde que a alma dorme até o dia do julgamento final. A criação de novos céus e nova terra, sendo que esse seria o lar dos redimidos ressuscitados, ensinam que haverá um milênio entre a primeira e a segunda ressurreição, sendo na última ocorrerá o juízo final culminando com os aniquilamentos dos íntimos. Não haveria mais conversão do mundo ao evangelho. Satanás continuará assediando trabalhos dos redimidos até o fim. Dissidências. Vários grupos adventistas desistiram de acompanhar o movimento original. Jonathan Cummings dizia que a imortalidade é um dom de Cristo dado apenas a alguns e poucos, que seriam escolhidos quando a ressurreição. E organizou um movimento chamado Igreja Cristã do Adventismo, em Worcester, Massachusetts, em 1861. Esse grupo continuou sendo uma agremiação bastante numerosa, com muitas igrejas. James White, em 1844, declara-se a favor da observância do sétimo dia como sagrado, permitindo que somente a Bíblia fosse usada como regra de fé e prática. Em uma conferência efetuada em Battle Creek, em Michigan, em 1860, formou-se a denominação adventista do sétimo dia. Suas ideias básicas são as seguintes: as escrituras são as leis acima de tudo. Adoração e descanso no sétimo dia. C. Expulsão de membros que usam tabaco ou qualquer outra forma de intoxicantes. D. ênfase sobre o segundo advento de Cristo, com um retorno iminente, embora de data desconhecida. Um outro grupo separou-se sobre a liderança de Eden Kramer, em protesto de reivindicação de inspiração divina por parte de um dos membros fundadores da denominação dos Adventistas do Sétimo Dia. Esses grupos, embora menor que o anterior, continuam contando com um bom número de igrejas. Seu nome é a Igreja de Deus Adventista. Todavia,
ainda um outro grupo se formou, chamado de União da Vida e Advento, fundado em New York, em 1863, sob a liderança de John Walsh, que deixou de acreditar na ressurreição dos ímpios, terminando o milênio. Pois se os ímpios serão apenas julgados, para logo serem aniquilados, por que ressuscitaram? Esse grupo tem continuado pequeno até hoje. Finalmente, temos as Igrejas de Deus em Jesus Cristo, que vieram à existência em novembro de 1888. Esse grupo defende todas as doutrinas adventistas originais. Tem sobrevivido até os nossos dias com modestos numerosos de igreja. Mais recente é a Igreja Adventista da Promessa, fundada em 24 de 1 de 1932, em Paulista, né, com o pastor João Augusto de Silveira. Então, meus amados irmãos, o Adventismo é uma doutrina nova, né, uma seita nova, assim como também as Testemunhas de Jeová. São conhecidos pela sua restrição alimentícia, né, onde eles evitam comer a carne de porco, e como também outros alimentos que eles consideram impuros. Também são conhecidos por negar o tormento eterno, dizendo que os ímpios ressuscitariam para ser aniquilados, não sofrer eternamente, mas ser aniquilados. Também eles negam o sono da alma, né, que quando a pessoa morre, ela não vai para um céu ou para um inferno, mas que ela vai dormir até o dia do julgamento final. São conhecidos também pela guarda do sábado, onde eles consideram o sábado como o selo da salvação. E também são conhecidos pelo juízo investigativo, né, que Deus entrou no santuário para dar uma nova missão de redenção. Então essas são as características, né, do Adventismo. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.